Oi, pessoal, tudo bom? Vamos então hoje para mais uma aulinha e hoje nosso tema é sobre análise de modelo. O que acontece? A análise de modelo, ela envolve tudo que a gente possa analisar, né, a chegar a conclusões baseados em olhar os modelos dos pacientes, tá? Então, através do modelo, a gente consegue uma quantidade enorme de informações sobre o paciente e pode ajudar no nosso diagnóstico, né? Então, a avaliação de modelo é um dos melhores métodos que a gente tem para avaliar a oclusão do paciente pela quantidade de informações que a gente consegue extrair dela. Então, uma das vistas que a gente tem na análise de modelo é a vista oclusal, que a gente pode verificar então a forma, a simetria dos arcos, então arcos mais atrésicos, menos atrésicos, mais em formato de U, né, em formato de V, alinhamento, as giroversões. A gente consegue também analisar pela vista oclusal a característica dos dentes, como forma e tamanho, né? A simetria das arcadas e também a conformação do palato. Já na vista vestibular, a gente tem outras informações, né? Principalmente em relação à mordida do paciente. Então, a gente tem a nossa relação de molar, né? Podendo verificar o encaixe do sulco com a cúspide. Então, a gente pode chegar à conclusão se esse paciente é classe 1, classe 2, classe 3. A gente avalia também, nessa vista, a sobremordida, se ele recobre além do padrão os incisivos inferiores. A gente também analisa a sobressalência, então a diferença horizontal entre os incisivos inferiores e os incisivos superiores. A gente consegue analisar também a mordida cruzada, tá? Se a relação dos molares está invertida. A gente consegue avaliar também a mordida aberta, né? Que é o transpasse negativo anterior. A gente consegue avaliar as curvaturas dessa mordida, a curva de Spee. A gente consegue também analisar o contorno radicular e também as nossas inserções musculares. Na vista lingual, tá? A gente consegue avaliar principalmente os pontos de contato, tá? Então, se a gente tem contatos prematuros, a gente consegue avaliar, é uma vista que a gente consegue avaliar melhor esses contatos, tá? Quando a gente fala de discrepância de modelo, o que a gente quer? A gente quer avaliar a diferença entre o volume dental, então o espaço requerido, e o espaço disponível no osso basal, que é o espaço presente, tá? Então, a discrepância de modelos, ela pode ser feita na dentadura mista ou permanente, tá? E a diferença vai ser o jeito que a gente vai obter essas informações para chegar ao resultado final, para saber se esse modelo ele tem o tamanho suficiente, essa arcada tem o tamanho suficiente para acomodar todos os dentes, ou não, se estamos com um caso que vai ter falta de espaço, tá? Então, a gente faz o quê? Uma conta matemática simples. Então, a discrepância de modelo é igual o espaço presente do paciente menos o espaço requerido. Se o espaço presente for maior do que o espaço requerido, ele vai ter alguns diastemas. Se o espaço presente for menor do que o requerido, ele vai ter apinhamento. E se for igual, então ele vai ter um alinhamento perfeito. A gente considera que o objetivo da análise dos modelos é para avaliar, então, se o perímetro do arco é suficiente para acomodar todos os dentes permanentes que ainda não estão em boca, né? E a gente considera que o outro objetivo é, a partir desse dado, né, dessa análise, a gente consiga avaliar quais são os ajustes necessários e fazer o planejamento para que a oclusão normal se estabeleça, tá?
Então, esses são os dois objetivos, é verificar se tem espaço ou não suficiente e o que fazer para que esse espaço termine numa boa oclusão. Quanto às vantagens dessas análises, é o fato que os erros que acontecem, eles são mínimos, né? Então, e essas variações também são conhecidas. Então, geralmente, mesmo que a gente erre, o erro vai ser tão pequeno que não vai alterar o tratamento ou o prognóstico do paciente, tá? Outra vantagem é que, como essa análise é simples, tanto um estudante de graduação com conhecimento consegue fazer, quanto um principiante em ortodontia, quanto um ortodontista de muitos anos, tá? Então, a técnica é simples e ela pode ser feita independente da carga de conhecimento, de experiência que tenha essa pessoa, tá? É rápido o trabalho, né, de análise de modelos, é uma coisa que não é demorada, tá? A gente não precisa pedir radiografias ou ter equipamentos especiais. Nossa única necessidade é a radiografia padrão da documentação e também os modelos, né? Assim como o compasso seco, tá? E embora seja mais facilmente realizada no modelo de gesso, tá? Também é possível ser feita na boca. Não tem por que não poder ser feita na boca, tá? Mas geralmente a gente faz só no modelo de gesso pela facilidade que a gente tem em realizar isso sem estar com a presença do paciente, tá? E a análise a gente faz tanto da arcada superior quanto da inferior. Então, para fazer a análise desses de modelos, tá? A gente tem alguns tipos de análises. São várias, tá? Eu vou explicar para vocês as duas que são, na minha opinião, as mais conhecidas e os métodos também que eu acho mais fácil. Um é um método estatístico e outro é um método radiográfico. Qual que eu utilizo mais? Eu uso mais o método radiográfico porque eu acho mais simples e eu não preciso de nenhum tipo de acessório para poder finalizar. O método estatístico, a gente tem que ter uma tabela em mãos para poder colocar nossos dados nessa tabela e converter. No método radiográfico, é uma regra de 3 simples, então particularmente eu acho mais fácil fazer esse método radiográfico, que é do Hookbuck. Então, lembre-se, temos vários tipos de métodos, tá? Então, eu só vou passar dois para vocês que são os mais, na minha opinião, utilizados. Então, sempre que a gente for fazer qualquer tipo de análise, é fundamental que os incisivos inferiores permanentes estejam em boca, tá? Por quê? Porque eles são utilizados como referência, tá? Um dos fatos é o fato que eles interrompem precocemente, né? Então, a partir dos 6 anos, a gente acaba já tendo eles em boca, e isso nos ajuda a fazer uma previsão, né? Pelos tamanhos dele dos outros dentes, da necessidade de espaço, tá? Esses dentes, eles correlacionam com outros grupos de dente, então a gente sim tem uma proporção, tá? Eles são muito facilmente medidos, eles estão, mesmo que quando em boca, eles estão na parte anterior, então é muito fácil medi-los, e ainda mais em modelos, pelo fato que eles também são dentes finos, não são dentes robustos como os molares, tá? Então é muito fácil medir da distal até a mesial desses dentes. Eles acabam não tendo uma variabilidade muito grande de tamanho, tá? Então, ele varia muito pouco, e isso também nos ajuda como ter como referência. E o fato deles também estarem presentes, envolvidos, né, na maioria dos problemas de falta de espaço. Então, geralmente, quando uma pessoa tem um apinhamento, os inferiores, os incisivos inferiores, eles estão envolvidos nesse apinhamento, assim como eles também geralmente estão envolvidos nos diastemas. Então, a análise de Moyers, ela baseia-se então na soma do diâmetro mesodistal dos incisivos inferiores.
E ela utiliza uma tabela, tá? Que prevê o valor do diâmetro médio distal, tá? Dos caninos primeiro e segundo molares, tá? Essa tabela, ela tem várias porcentagens, tá? Que a gente considera que é índices de confiança, variando de 5% a 95%. Como padrão, é utilizado, né, convencionado, a utilização da predição de 75%, pois foi verificado que essa convenção ela é mais prática sobre o ponto de vista clínico e ela é muito confiável, tá? Então, análise de Morris, obrigatoriamente a gente precisa fazer o uso dessa tabela com esses valores, tá? Para que a gente consiga chegar, então, ao resultado e prever, então, o diâmetro dos dentes caninos primeiros e segundos molares. Para a gente poder fazer essa análise, tá? Obrigatoriamente, então, a gente precisa de um compasso de ponta seca, tá? Um modelo de gesso, né? Assim a gente pode fazer na boca direto do paciente, mas usualmente a gente faz no modelo de gesso, tá? Obrigatoriamente a gente tem que ter um modelo de gesso inferior, porque lembre-se que os dentes inferiores são necessários para essa análise, tá? A gente vai ter então um lápis, borracha, uma ficha para anotar os dados, né? Régua para a gente poder fazer o cálculo também e, se possível, um fio de latel, tá? Então, como é que a gente faz? Obrigatoriamente, então, a gente tem que ter os incisivos, né? Como eu falei, e a gente vai medir. O fio de latão, ele serve para a gente poder também, de uma forma muito prática, fazer a medição do espaço que a gente tem presente, tá? Então, a gente coloca lá na distal do segundo molar descido, tá? Até o outro lado, a distal também do molar descido. A gente faz, então, contorna com o fio de latão, né? E depois a gente coloca em cima da régua. E a gente vai ter o espaço presente na arcada, tá? Caso a gente não tenha o fio de latão, a gente pode utilizar o compasso. E eu vou explicar para vocês como é que a gente faria isso com o compasso. Então, agora vamos falar o passo a passo da análise de Moyers. Então, qual que é o primeiro passo? A gente vai descobrir o espaço requerido anterior. O que significa isso? É o espaço que eu preciso ter para caber todos os meus dentes alinhados, tá? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar o nosso compasso de ponta seca, tá? E medir da distal até mesial de cada dente, tá? Então, a gente vai, ó, eu vou riscar aqui no, no- na, na tela, tá? A gente vai fazer essa medição aqui, tá? Vamos fazer outra medição aqui, essa medição aqui, tá? E cada vez que a gente fizer essa medição, a gente vai colocando no nosso papel cartão, tá? Então, essa medição, vamos colocar no papel cartão. Eu coloquei a primeira medição, ela foi até aqui, certo? Aí eu vou colocar a segunda medição que eu fiz. Coloquei no papel cartão a minha segunda. Vou colocar a minha terceira medição, depois a minha quarta medição. Por que 4 medições? Porque são 4 incisivos, tá? Esse valor aqui eu vou verificar na nossa régua e eu vou chegar a uma conclusão que então o espaço requerido que eu tenho é de X, tá? O que é importante vocês verem? Tá? Vocês conseguem verificar que tem um dentinho ali que está girovertido? Então, quando eu medir meu espaço requerido, eu tenho que considerar isso. Então, verifiquem aqui, ó, como é que eu vou riscar. Esse espaço aqui é meu espaço requerido, tá? É esse que vai ser os dados que eu tenho que informar para conseguir fazer o somatório do meu espaço requerido anterior. Após isso, o que a gente vai fazer? O espaço presente anterior. O espaço presente é o que eu tenho de espaço no meu osso basal,
tá? Independe se o dente está girado ou alinhado, tem diastema ou não, é meu espaço que está ali no osso, tá? Então, a gente vai fazer e vai medir, então, da mesial de um dente até a distal do outro, tá? Então, aqui vamos colocar de novo a nossa canetinha colorida. A gente vai, então, medir dessa região aqui até essa daqui, tá? E esse valor aqui, ó, que eu tô fazendo, isso daqui vai ser um dos meus espaços presentes. Então, eu vou fazendo de dente por dente. Então, se meu dente ele não tiver com apinhamento, o meu espaço requerido e meu espaço presente vai ser o mesmo. Mas percebam o quê? Se o meu dente tiver com apinhamento, o meu espaço requerido vai ser diferente do meu espaço presente. Meu espaço presente vai estar menor do que o meu espaço requerido, tá? Deu para entender a diferença entre espaço requerido e espaço presente, tá? Então, vocês têm que primeiro fazer a análise então do espaço requerido, os somatórios dos 4 incisivos, e depois vocês fazem a presença do espaço presente, também o somatório dessas 4 valores. O terceiro passo é a gente conseguir calcular o espaço presente posterior. Isso que a gente vai fazer? A gente vai colocar o nosso compasso de ponta seca na mesial do canino descido e ir até a mesial do primeiro molar permanente. A gente faz isso, então, em ambos os lados da arcada para verificar o tamanho que a gente tem para os nossos dentes posteriores se acomodarem na arcada, tá? Então, e por fim, a gente vai utilizar a nossa tabela para definir qual que é o espaço que realmente esses dentes precisam, qual que é o espaço, então, requerido pelo canino pré-molar e o segundo pré-molar. Lembrando, então, que sempre que a gente falar de análise de Moyers, a gente vai utilizar tabelas de probabilidade, tá? Sempre vamos utilizar, então, os 75%. Por quê? Porque é um valor confiável clinicamente. Estudos mostram que a cada 4 pacientes, 3 têm um resultado excelente com esse valor, tá? Então, a gente acaba utilizando 75%. Outra coisa importante, a gente tem uma tabela para os dentes superiores e outra para os dentes inferiores, mas ambas usam o somatório dos dentes inferiores como referência. Então, o que a gente pode considerar como discrepância positiva? Discrepância positiva é quando o espaço presente ele é maior do que o requerido. Isso quer dizer o quê? Que vai haver sobra de espaço ósseo para a erupção dos dentes permanentes. Então, vamos ter leves espaçamentos, leves diastemas ou muitos diastemas, né? Mas o importante é o quê? Vamos ter alguma sobra de espaço entre esses dentes. A gente considera nula, tá? Quando o espaço presente é igual ao requerido, tá? Então, quer dizer que a gente vai ter exatamente o espaço necessário para a troca desses dentes, tá? É importante lembrar que às vezes o perímetro do arco diminui quando a gente tem a troca dos tecidos para o permanente. Então, na nossa análise pode parecer nula, mas quando a gente vai na vida real, pode ter alguma falta de espaço pequena, tá? Mas o importante é vocês saberem que o nulo, então, prevê que a gente tem esse espaço requerido e o espaço presente de mesmo tamanho. Já a discrepância negativa é quando o espaço presente é menor do que o espaço requerido, ou seja, vamos ter falta de espaço para erupção dos dentes permanentes. Nós vamos ter, sim, apinhamento, né? Problemas no nosso alinhamento dos dentes. Eu vou ler aqui uma frasezinha que o Moyers fala, tá? Que responde um pouquinho o porquê da gente utilizar os incisivos inferiores como referência.
tá? A análise, ela então pode ser feita tendo em conta a arcada superior ou tendo em conta a arcada inferior. No entanto, os incisivos inferiores são tomados como padrão para ambas as arcadas, uma vez que erupcionam mais cedo e apresentam uma menor variação de tamanho e forma do que relativo com os incisivos superiores, tá? Então, aqui tá a explicaçãozinha, né, de por que a gente tende a usar os incisivos inferiores para ambas as análises, tanto superior quanto inferior. Então, resumão, a gente então determina o somatório do médio distal dos incisivos inferiores, tá? E com esse valor, a gente consegue então encontrar um valor, né? Predizer um valor na tabela para avaliar o tamanho de espaço que a gente vai necessitar para os caninos e pré-molares, tá? Esse valor, né, ele então corresponde à somatória dos diâmetros médios e distais dos caninos, tá? E por isso a gente tem que multiplicar por 2, já que são hemiarcadas, tá? Então, para a gente poder dizer o espaço requerido, a gente vai utilizar então a soma dos mesiodistais dos incisivos inferiores mais o valor encontrado na tabela vezes 2. Por quê? Porque são dois lados. E dessa forma, a gente encontrou o espaço requerido na análise de Moyers. Então, a gente, para fazer o espaço requerido, lembre-se, independente da arcada, superior e inferior, a gente vai usar o quê? Os incisivos inferiores como referência. O que vai mudar? A gente vai mudar o quê? A gente vai procurar a tabela da arcada superior, usando como referência nosso inferior, de qualquer modo, tá? Ou a tabela do arco inferior, também usando o nosso inferior de referência, tá? Então, a nossa referência é a mesma. A tabela vai ser diferente, uma do arco superior e outra do inferior. E a finalização também é diferente. Por quê? A gente vai, então, descobrir o tamanho dos caninos e dos premolares, baseados, então, na mesma referência, tá? Independente superior e inferior. A gente vai usar como base os incisivos inferiores, mas lembrem-se que para calcular o espaço requerido, a gente faz a soma dos diâmetros mesiodistais. Se a gente está procurando o espaço requerido superior, nessa soma final, a gente tem que fazer a soma dos incisivos superiores, tá? Mais o valor que a gente encontrar na tabela vezes 2. Aí a gente vai ter o espaço requerido superior. Já na arcada inferior, então a gente vai fazer a soma dos médios distais inferiores mais o valor da tabela também vezes 2, tá? Então, lembrando, gente, que a gente sempre vai ver qual tabela que a gente vai utilizar. A gente tem a tabela que é dos superiores, tá? E a tabela dos inferiores. Então, a partir do momento a gente tem, por exemplo, 21 milímetros o nosso somatório dos inferiores, tá? Isso quer dizer o quê? Que a gente tem o valor de 21,5 para pré-molares e caninos de um lado da arcada, né? Porque lembra que a arcada é bilateral. Então, nosso espaço requerido vai ser o quê? O somatório dos incisivos superiores, tá? Mais 2 vezes qual valor? O valor de 21,5. Então, nosso espaço requerido é este valor aqui. Já para os inferiores, qual que é o nosso somatório? 21 também, né? Lembra que é o mesmo que a gente usa a mesma referência na tabela. Qual a outra referência que a gente sempre usa igual? A gente sempre usa 75%. Então, nos inferiores, o nosso espaço requerido vai ser o quê? Vai ser esse 21, que a gente já tem, que é o valor do quê? Dos incisivos inferiores, mais 2 vezes, por quê? Porque a arcada
é bilateral, né? A gente tem duas M arcadas. E a gente tem qual o valor aqui? 21 também. Então, esse é nosso espaço requerido para os inferiores, tá? Então, o superior aqui, eu não consigo dizer por quê, porque eu não tenho o valor de referência da soma do mésio distal superior, tá? Mas a conta seria essa daqui. Espero que vocês tenham entendido a diferença do superior para o inferior. Então, vamos a um exemplo, tá? Então, vamos imaginar que os quatro incisivos inferiores mediram 21,5. Os quatro incisivos superiores mediram 24. Qual que é a porcentagem que a gente vai utilizar? Sempre 75%, tá? Então, vamos olhar o que a gente teria aqui de espaço requerido, tá? Então, espaço requerido, qual que eu vou ver? Superior. Por quê? Porque tá aqui anotadinho que esse daqui é a tabela dos superiores, então eu só posso utilizar o espaço requerido superior. Eu vou olhar qual número? O 21,5 para encontrar meu número de referência. Por quê? Porque a gente sempre trabalha com a referência dos incisivos inferiores. Vou olhar aqui, 75 com 21,5, qual que é meu número de referência? 21,8, tá? Então, eu vou colocar meu espaço requerido, é a somatória dos incisivos superiores, mais o quê? 2 vezes o valor da tabela, tá? Então, 2 vezes o valor da tabela. Vou botar aqui, da tabela. Então, neste caso aqui, o que eu tenho? Qual que é o meu somatório dos incisivos superiores? 24. Eu vou somar com o quê? 2 vezes, qual o valor? 21,8. Por que eu tenho que multiplicar esse valor? Porque a minha arcada, né, tem 2 lados, a gente tem 2 M arcadas. Então, este valor aqui final é que vai ser o meu espaço requerido superior. E aqui, então, eu vou calcular o quê? Meu tamanho requerido inferior, porque eu estou usando a tabela dos inferiores, certo? Minha somatória dos incisivos é 21,5. Minha porcentagem de referência é o quê? 75%. Então, qual que é o número que eu tenho? 21,3. É meu número de referência para tamanho de pré-molares e caninos de uma M arcada. Então, para eu ter o espaço requerido inferior, eu vou colocar o quê? A somatória dos meus incisivos inferiores, então, meu 21,5, mais 2 vezes, porque temos 2 M arcadas, né? Os dois ladinhos da arcada, vezes 21,3. E esse vai ser meu espaço requerido inferior para esse paciente aqui, tá? Então, continuando o nosso exemplo, eu coloquei então os valores que a gente teria de espaço requerido superior, né? O resultado final da conta, e nosso espaço requerido inferior. Depois disso, a gente vai fazer o quê? A avaliação do espaço que a gente tem, que é o espaço presente menos o espaço requerido, tá? Então, eu botei aqui um exemplo. Caso o espaço presente superior fosse 68,1, a gente colocaria que a discrepância de modelo é o quê? 68,1 menos o espaço requerido presente superior, que é 67,6 nesse caso. Então, a gente poderia considerar que a gente tem uma discrepância positiva de 0,5 milímetros. Caso o espaço presente inferior fosse 63,8, tá? A gente colocaria o quê? A discrepância de modelo inferior seria 63,8 menos o espaço requerido inferior, que nesse caso ali seria 64,1. E teríamos uma discrepância negativa de menos 0,3. Professora, pode ser que a gente tenha uma discrepância positiva numa arcada e negativa na outra?
Pode, não tem regra, tá? Então, pode sim a gente ter uma discrepância positiva numa arcada e uma discrepância negativa em outras sem nenhum problema, tá? Espero que vocês tenham entendido, então, como que a gente faz essa análise, tá? Com esse exemplozinho aqui. Então, o método de Huckabaca, enfim, esse nome aí, tá? O que que a gente faz? A gente mede o tamanho médio distal, tá? No modelo de gesso dos incisivos inferiores. Lembre-se, nossos incisivos inferiores sempre serão o nosso guia para referência. A gente precisa o que também? De uma radiografia periapical dos nossos incisivos inferiores. A gente vai fazer uma comparação, tá? Uma estimativa comparando os modelos de gesso, tá? Com o tamanho dos dentes na radiografia. Então, a gente vai fazer essa medição também na radiografia, tá? Então, vou fazer aqui vermelhinho, medir isso daqui, tá? E vou ver o mesmo dente na radiografia, tá? Porque daí a gente vai avaliar o quanto ele foi distorcido. A gente também vai fazer a medição dos caninos e premolares não irrompidos na radiografia. E depois disso então a gente vai fazer uma regra de 3, tá? A gente vai então comparar os tamanhos no modelo com a radiografia. Então, a gente olhou aquele valor do incisivo no raio-x, certo? Então, a gente tem aqui esse valor, 0,6 milímetros, né? A gente vai fazer o quê? Uma regrinha de 3. Incisivos no modelo. Quanto que é no modelo, tá? Opa, no modelo que é 0,6, gente. Aqui, então no raio-x, vou botar aqui, raio-x é 0,7. No modelo é 0,6. No raio-x, quanto que eu tenho meu canino? 0,8. Então, qual que vai ser o meu x? O x quer dizer o quê? Qual que é o tamanho real que teria o meu canino no modelo, que seria o mesmo tamanho do meu canino em boca, certo? Então, a gente vai fazer 0,7 x é igual ao que? 0,6 vezes 0,8. Então, o meu x vai ser, vou fazer aqui no celular, porque eu não sou boa em matemática, 0,6 vezes 0,8 é igual a 0,48 dividido por 0,7, que vai ser 0,68. Este daqui é o meu valor do meu canino permanente, tá? Então, é uma regrinha de 3, certo? Eu acho que esse método aqui não tem muita dúvida, né? É uma regra de 3, onde a gente compara, então, o raio-x com o modelo. Certinho? E aí, pessoal, deu para entender? Vamos praticar? Então, no horário combinado, eu encontro vocês para a gente conversar ao vivo. Um beijo para todos!